18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você ligado aqui em 100,7. Começa agora mais um programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Hoje eu, Karime Leão, e ele, Cid Soares, estamos juntos fazendo o programa para você, enquanto que o Carlos Júnior, o Carlão, tira as suas merecidas férias. Muito boa noite, Cid Soares, bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Pois é, estamos de volta. Eu queria já aqui deixar um abração pro Carlos, sempre faz muita falta. Exato. Vai ter que descansar um pouquinho, vamos lá. Muito boa noite. Boa noite. 18 horas. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Saldo de mais de 141 mil vacinados contra a Covid-19 neste fim de semana aqui em Manaus. O Amazonas pode voltar mais uma vez à fase vermelha da pandemia de Covid-19. O estado registrou 20 pontos na classificação de risco. E direto de Brasília com o nosso correspondente, a expectativa para o depoimento do ex-secretário estadual de saúde, Marcelo Campelo, na CPI da pandemia no Senado Federal. Nosso destaque também, caridade com dinheiro dos outros. Deputados estaduais distribuíram cestas básicas com suas fotos e nomes impressos nas sacolas. O problema é que essas cestas foram todas compradas com dinheiro público. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, 14 de junho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Bem, a semana começa com o balanço do mutirão realizado pelo governo e prefeitura neste final de semana. Foram 141.460 vacinados aqui em Manaus. O número, embora expressivo, ficou muito abaixo da meta de vacinar 214 mil pessoas da faixa etária de 40 a 49 anos sem comorbidades. Exatamente, Cid. Mais de 71 mil pessoas não compareceram aos mais de 60 postos de vacinação instalados em todas as zonas da cidade. E a gente viu que alguns funcionaram mais de 36 horas sem interrupção. Mas, infelizmente, muita gente ainda se recusa a vacinar por inúmeros motivos. Sobraram muitas doses de vacina que pode representar aí a diferença entre a vida e a morte para quem deixou de se imunizar. A expectativa é que o governo federal envie mais 44 mil doses para o Amazonas nesta quarta-feira, que vão ser utilizadas em mais um mutirão que deve ocorrer no final deste mês. E depois que a prefeitura consolidar os dados da vacinação, é que a coordenação vai definir a programação das próximas etapas e próximos grupos. E o Amazonas aplicou até hoje 1.540.000 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 1.043.000 receberam a primeira dose e 500 mil pessoas receberam aí as 2 doses da vacina. Agora o Amazonas ocupa a 5ª colocação no ranking nacional de vacinação contra a Covid-19, com um total de 21,36% da população do estado vacinada com a primeira dose e 11,82% com as 2 doses, que garantem, é claro, a imunização considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. Por conta do mutirão do final de semana, hoje não teve vacinação contra a Covid. A interrupção, segundo a Secretaria de Saúde do município, foi para consolidar dados da vacinação já divulgados no fim de semana. Vamos acompanhar agora os detalhes com Odineia Araújo. Depois de um fim de semana de longas filas e aglomeração para vacinação em massa em Manaus, nenhum posto de vacinação funcionou nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha foi interrompida hoje para que a coordenação municipal do Programa Nacional de Imunização fizesse a consolidação dos dados da vacinação, inclusive com os da intensificação da campanha realizada nesse fim de semana. Ainda conforme a Censa, após a consolidação, a coordenação vai definir a programação das próximas etapas e o calendário de imunização para essa semana. A questão é que a própria prefeitura e o governo do estado apresentaram às 7 horas da noite de ontem um balanço de que a campanha em Manaus teve 141.709 vacinados, ou seja, a contagem do total de vacinados já tinha sido feita. Além disso, quem contabiliza os números não são as mesmas pessoas que vacinam. Logo, ao que parece, não haveria necessidade de suspender a vacinação hoje. Mas hoje, governo e prefeitura voltaram a reunir a imprensa para fazer novo balanço. A Arena da Amazônia foi o ponto com mais vacinados durante o viradão de 32 horas, seguida do Sambódromo. Na ocasião, o governador Wilson Lima anunciou que dentro de 15 dias vai ter um novo mutirão para imunizar a população de 30 anos. Hoje,
a gente chega aqui num momento como esse, na certeza de que a gente deu um passo muito importante, um passo muito significativo. E Davi, vá se preparando que daqui a alguns dias, daqui a 15 dias, a gente vai fazer outra ação dessa daí, viu? Na quarta-feira, nós iremos receber mais uma remessa de aproximadamente 44 mil doses de vacina. E todas essas vacinas serão entregues para Manaus. Para o infectologista Gésen Orellana, seria mais seguro vacinar hoje do que realizar o mutirão de vacinação do fim de semana que colocou tanta gente em risco. Ainda de acordo com ele, se a vacinação tivesse sido diluída entre 6 e 15 de junho, a prefeitura poderia ter vacinado sem grandes esforços 18 mil pessoas por dia e sem risco nenhum se chegaria ao total de vacinados no mutirão. Hoje, segunda-feira, não há vacinação em lugar nenhum da cidade. Por que não fazer a vacinação, por exemplo, ao longo de 5, 6 dias seguidos, para você não precisar toda essa mobilização, esse aumento no risco de transmissão do novo coronavírus e o indiscutível desgaste das equipes envolvidas nesse trabalho de vacinação. No fim das contas, acaba sendo um desperdício de recursos e principalmente de doses, né? Sobretudo nas pessoas que provavelmente vão se infectar, né, com o coronavírus. E aí, nesse conjunto de pessoas possivelmente infectadas, não podemos ignorar as pessoas que já estavam previamente vacinadas e as que foram em busca da vacina, até porque a vacina não tem efeito imediato. O 18 Horas entrou em contato com a Prefeitura de Manaus para saber sobre o fechamento dos postos hoje, para fazer balanço, se o balanço já tinha sido apresentado na noite de ontem, mas até o fechamento da reportagem, a Censa não enviou resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 8 minutos em Manaus. Pressionado pela CPI da pandemia do Senado Federal e próximo de ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça por crimes de corrupção e liderar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas, o governador Wilson Lima tenta se promover com vacinação contra a Covid-19. E o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Gésen Orellana, classificou como populismo que o governo fez com a vacinação aqui em Manaus. A repórter Odneia Araújo volta para explicar mais os detalhes sobre essa história pra gente. Epidemiológico sobre a retomada sustentada da segunda onda da Covid-19 foi divulgado no fim de semana pelo pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. Junto com um alerta, uma crítica à ação de vacinação em massa. Para o epidemiologista, o governador do Amazonas, Wilson Lima, tentou se promover na manhã do sábado, participando da abertura do mutirão para vacinar pessoas entre 45 e 51 anos de idade contra a Covid-19. O ato foi classificado por ele como um populismo sanitário. As longas filas, inclusive de carros e aglomeração de pedestres em diferentes pontos de Manaus, desde as primeiras horas do dia, foram propícias para a multiplicação do coronavírus, de acordo com o epidemiologista. Ela é, sem dúvida, um evento tipicamente de populismo sanitário. Por quê? Porque a vacinação de tantas pessoas ao mesmo tempo aumenta o risco de contaminação não só de quem vai para a fila de vacinação, mas também dos acompanhantes e de toda a cadeia de contatos, tanto de quem vai para a fila como dos acompanhantes e de todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente com esse tipo de atividade espalhafatosa e mal planejada. Na abertura da campanha no Sambódromo, o governador passou entre as pessoas que esperavam nas filas, tentando cumprimentá-las. Algumas recusaram os cumprimentos. Para o pesquisador, governo e prefeitura tentam apagar do imaginário popular as duas tragédias sanitárias que horrorizaram a humanidade em 2020 e 2021. Destacando o que chamou de insanidade sanitária do governo do Amazonas e da prefeitura de Manaus, ao vacinar no improviso quase 142 mil pessoas em menos de 48 horas, Gésen Orellana disse que essas pessoas poderiam ter sido imunizadas com toda a segurança, preparada com mais de 14 dias de antecedência, com informação à população para evitar as aglomerações registradas. A própria prefeitura, inclusive, com um aplicativo de monitoramento, ela chegou a registrar aproximadamente 1/3 de todos os pontos de vacinação entre 2 e 3 horas da tarde do domingo, com filas
classificadas como gigantes ou grandes. E todos nós sabemos que as pessoas não usam máscara adequadamente, não mantêm o distanciamento físico adequado e, portanto, esse evento que faz dezenas, centenas de milhares de pessoas se movimentarem ao mesmo tempo, ele sem dúvida facilita a disseminação do vírus, né? E por isso é uma atividade de populismo sanitário. Diante dessa ação que ao cientista Gésen Orellana pareceu uma autopromoção do governo, outro pesquisador da Fiocruz Amazônia, Marcos Lacerda, publicou em suas redes sociais que quem estava vacinando em Manaus não era o Wilson Lima, Davi Almeida ou o presidente Bolsonaro, e sim o SUS, o Sistema Único de Saúde. O governador disse que pretende fazer outro mutirão desses conforme receba mais doses para vacinar a população de 30 anos. O alerta epidemiológico emitido pelo infectologista Gésen Orellana está sendo encaminhado à CPI da Covid e aos órgãos de controle do Amazonas, como o Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, bem como para a Ouvidoria de Direitos Humanos do Governo Federal. Odinei Araújo para o 18 horas. E é um alerta mesmo, porque o Amazonas pode voltar mais uma vez à fase vermelha da pandemia de Covid-19. O estado registrou 20 pontos na classificação de risco do plano de contingência estadual. De acordo com a análise, que é feita a cada 15 dias pela Fundação de Vigilância em Saúde, falta apenas 1 ponto para o Amazonas alcançar um nível crítico, o que representa a adoção de medidas mais restritivas na circulação de pessoas e também nas atividades econômicas. Pois olha, para o pesquisador da Fiocruz, Gésen Orellana, não há dúvidas de que o estado vive uma retomada sustentada da segunda onda da Covid. Mais detalhes vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com a última avaliação sobre a Covid-19 no Amazonas, o estado está apenas a 1 ponto de voltar para o nível de alto risco da pandemia, a fase vermelha. A avaliação foi feita no último dia 7 de junho pela Fundação de Vigilância em Saúde e mostra que o estado avançou 1 ponto na escala usada para definir as medidas restritivas de atividades econômicas e sociais. O cálculo totalizou 20 pontos, o que significa que o estado ainda vive a fase laranja, considerada moderada. Mas, com 21 pontos, o Amazonas volta para a fase vermelha, considerada de risco alto. A avaliação considera 2 indicadores, a capacidade do sistema de saúde e a evolução da epidemia. E, de acordo com os dados, o aumento na classificação se deu pela variação do número de mortes por Covid-19 nos últimos 14 dias, que teve um aumento de 27,08%. Para o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, não há dúvidas de que o Amazonas vive um crescimento no número de casos novos, internações e mortes por Covid-19 de forma sustentada. As últimas análises que nós fizemos e divulgamos, inclusive, para a sociedade amazonense ontem, mostram claramente o aumento na positividade de casos novos de Covid-19, tanto por provas de antígenos, por exames de antígeno para Covid-19, como por RT-PCR, ao longo do mês de maio e junho de 2020, algo que também acontece para internações hospitalares e, mais recentemente, para as mortes por Covid-19. Então, são evidências indiscutíveis da retomada, mais uma vez, sustentada, ou seja, seguida ao longo de várias semanas dos contágios, internações e mortes por Covid-19. Vale lembrar que desde o mês de maio essa classificação de risco vem aumentando. No dia 21 de maio, a Fundação de Vigilância em Saúde emitiu um alerta sobre a necessidade da população continuar respeitando e seguindo as recomendações de prevenção ao vírus. Na ocasião, houve um salto de 16 para 19 pontos na avaliação de risco. O diretor-presidente da Fundação chamou a atenção da população. A gente precisa chamar a atenção de toda a população que nós não estamos livres da doença. Então, esse alerta que a Fundação de Vigilância traz é no sentido de mantermos as medidas de prevenção. O uso de máscara, evitar locais com aglomeração, a higienização das mãos, principalmente o uso de álcool gel. Então, são medidas extremamente simples, mas muito importantes, principalmente nesse período. Júlia Gomes para o 18 horas.
Exatamente isso. São medidas simples, mas primordiais, importantíssimas ainda durante esse período. Acontece que muita gente, de repente, viu com vacinação, agora liberou geral, tomei a primeira dose, ok. Mas não, né, Cid? A gente sabe que não, com a primeira dose não é nada. A pessoa só está imunizada mesmo depois da segunda dose, depois de 20 dias, pelo menos aí, para que faça efeito no seu organismo. Porque a gente viu, nós sabemos que esse vírus, o coronavírus, realmente não dá trégua, é um vírus novo e a ciência ainda está descobrindo, entendendo esse vírus. E parte da população, por não tomar esses cuidados simples e básicos, não colabora, tem culpa também em toda essa disseminação. Claro. Aqui em Manaus, tudo está acontecendo como se não estivéssemos a pandemia. Imagina, antes da vacinação já tinha aglomeração, agora então pior, né? Por conta disso, o Amazonas registrou um crescimento de 91% nos números de novos casos de Covid-19 nos últimos 15 dias. Os números quase dobraram na taxa média, na taxa móvel semanal de novos casos. E atenção, separei um dado aqui da Fundação de Vigilância em Saúde, tá? O Amazonas registrou 1.634 novos casos de contaminação em 24 mortes por Covid-19 das 10 da manhã de sexta-feira até as 10 da manhã deste domingo, ou seja, os números ainda estão altos. Pois é, alto, e tem notícias saindo que não tem mais morte, que não sei o que e tal. E aí neguinho já começa a usar sua máscara no pescoço, né, nariz de fora. Exato. Bom, nós temos ainda o fato, né, que mais de 20 mil pessoas que tomaram a primeira dose não voltaram no dia marcado para receber a segunda dose da vacina. E sem as duas doses, não tem imunização necessária e esse risco aí de contaminar se mantém. Muita gente que só tomou a primeira dose está sendo contaminada e os registros são cada vez maiores nas unidades de saúde. Exato, nós estamos vendo aí os números aumentaram. Bom, e atenção, vai aqui um alerta, tá? Foram registrados as imagens que parece que foram feitas aqui na ADN da Amazônia, casos de profissionais de saúde que não aplicaram as doses da vacina. Vamos conferir. Quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pode ver claramente as imagens das pessoas recebendo a agulhada, mas não recebem a dose da vacina. É possível ver que o líquido continua na seringa e que o profissional de saúde não aplica a dose do imunizante. São dois vídeos que chegaram na nossa redação. Primeiro uma mulher, depois um homem. E o homem ainda agradece o senhor que aparece no vídeo e que a gente vê que a dose ficou na seringa. Ele só recebeu uma agulhada. Bom, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber a respeito dessas imagens e estamos aguardando algum posicionamento sobre o assunto. Mas, independente disso, né, o Cid, fica aqui um alerta, não é não? Claro, de qualquer forma, né, tem que dar um alerta, claro. É sempre bom ficar de olho. A gente sempre fala isso, né? Pede para ver se a seringa tá realmente com líquido dentro. Aliás, alguns profissionais têm feito isso, viu, Karime? A gente tem Eles mostram, né, eles exato. mostram, não precisa nem perguntar, eles já mostram antes e depois. Mas é bom conferir se a dose foi realmente aplicada. Vimos casos no Brasil inteiro de profissionais que simplesmente não aplicaram as doses da vacina contra a Covid nas pessoas. Exato, Cid. A gente vê aqui pelo aplicativo Mano as pessoas também achando absurdo. Pra que fazer isso? Por que não aplica, né? O ser humano chega a ser ridículo nesses pontos, não é? Essa pergunta que fica, né? Pra que se faz isso? As pessoas aqui estão alertando para isso, alertando também para o cuidado, para o controle da doença. Esses cuidados básicos, né? De usar máscara, evitar aglomeração, né? Enfim, manter aquele distanciamento social. O pessoal álcool, aqui do aplicativo. Exato, e o álcool 70 quando não puder lavar a mão com água e sabão. O pessoal aqui do aplicativo Mano super, vamos nos prevenir, acompanhando aí, participando do programa 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E a CPI da pandemia tem reunião semipresencial agendada para amanhã para ouvir o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, que foi preso no mês de maio pela Polícia Federal, que investiga o ex-secretário por desvio de dinheiro no combate à pandemia. Pois é, o Marcelo Campelo, ele era o titular da pasta quando a saúde pública entrou em colapso aqui no estado, e nós vamos saber mais detalhes sobre todo esse imbróglio aí com o depoimento também dele, né? Com a repórter Nathalie Moraes. A
Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da pandemia retoma os trabalhos nesta terça-feira, com o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. O ex-secretário deve ser questionado sobre a crise da saúde pública no início deste ano em nosso estado. O requerimento para a convocação de Marcelo Campelo foi apresentado pelos senadores Marcos Rogério e Alessandro Vieira. Marcelo Campelo, além de ter sido convocado, teve a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos aprovada. Ele deve responder ainda na CPI sobre os fatos apurados na Operação Sangria da Polícia Federal sobre o hospital de campanha da Newton Lins. Vale lembrar que durante a operação, o ex-secretário chegou a ser preso e sua casa foi alvo de mandados de busca e apreensão. O ex-secretário pediu demissão do cargo assim que deixou a prisão. Atualmente, ele segue ocupando um cargo no poder público como coordenador da unidade gestora de projetos especiais do Amazonas. Marcelo Campelo foi o terceiro secretário de saúde preso durante a pandemia na gestão do governador Wilson Lima. A CPI também pretendia ouvir o depoimento do governador Wilson. A oitiva dele estava marcada para a última quinta-feira, mas o governador conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não comparecer ao colegiado e alegou uma crise na segurança pública no estado que estaria impedindo sua ausência do Amazonas. Para esta semana, estão agendados mais 2 depoimentos na CPI da pandemia. Na quarta-feira, está previsto o do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Para a quinta-feira, está agendado o depoimento do empresário Carlos Wizard. Nathalie Moraes para o 18 horas. E para falar mais sobre a CPI da pandemia do Senado Federal, vamos conversar agora e ir direto para Brasília com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, como é que está a expectativa para o depoimento do ex-secretário de Saúde aqui do estado do Amazonas, Marcelo Campelo, que depois do governador Wilson Lima, como ele não foi, deve ser um depoimento aguardado para explicar todas as questões que envolvem a crise de oxigênio aqui do estado do Amazonas. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Você, seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 horas. Amanhã a CPI volta a explodir em Brasília, viu? O depoimento de Marcelo Campelo está marcado para começar às 9 horas da manhã, lá no Senado Federal. É um depoimento muito esperado pelos senadores, porque ele é uma peça-chave dessa CPI, que foi criada para investigar e apontar os culpados pelas falhas que resultaram na morte de dezenas de pessoas causada pela escassez de oxigênio no sistema de saúde do Amazonas. A ele serão feitas as perguntas técnicas e as perguntas que estavam reservadas ao governador Wilson Lima, que não compareceu à CPI na última quinta-feira. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, deu uma entrevista falando da expectativa para o depoimento do senhor Marcelo Campelo. Vamos ouvir o senador Omar Aziz. O ex-secretário de Saúde tem muitas coisas a esclarecer. Primeiro, datas, o Amazonas ficou sabendo que faltaria oxigênio, correto? Segundo, quando é que ele comunicou o governo federal? Pediu ajuda do governo federal. Um disse que foi dia 7 à noite, outro disse que foi dia 8 e o ministro disse que é dia 10. Isso são as questões. Questão do aplicativo que foi levado pelo governo federal. Veio médicos para cá, profissionais de saúde, a doutora Mayra, o ministro Pazuello, lançaram o Tratecoff, que é aquele aplicativo. Se espalhou isso pelo estado todo. O tratamento precoce, que ela mudou o nome quando foi para a CPI para tratamento inicial. E como é que ela detectava que se a pessoa estava doente? Não. Alguns sinais a gente bota no aplicativo, o aplicativo dizia se estava ou não doente, se fazer um exame mais profissional, uma testagem. Já era para dar o tratamento precoce, já era para dar ivermectina, cloroquina, azitromicina e outros remédios mais que foram utilizados nesse tratamento precoce, que ela mudou o nome.
e outras questões que com certeza irão ser perguntadas para o secretário, que passou 6 meses, eu acho, não chegou a 1 ano na secretaria. Você ouviu o senador Omar Aziz. A crise do oxigênio é o principal ponto a ser esclarecido, como diz o senador. Mas esse problema vai muito além das datas de 5, 7, 10 de janeiro, como foi falado durante a CPI. Um relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS concluiu que o governo do Amazonas ignorou 2 alertas para que fosse alterado o contrato com a empresa White Martins para garantir uma oferta mais adequada de oxigênio. O primeiro alerta foi no dia 16 de julho do ano passado. A White Martins queria aumentar a produção em 25%, mas o governo não quis. Então, no dia 11 de setembro, a empresa tentou renegociar com o governo, só que dessa vez pediu para aumentar em 46%. O governo respondeu que não havia recursos. A tratativa só foi finalizada com um acréscimo de 22%, o que foi insuficiente, e o resultado a gente sabe qual foi. O senhor Marcelo Campelo, muito provavelmente, será questionado sobre essa tratativa com a empresa White Martins. Karine? Cadu, e ele está fazendo um dossiê, né, até onde a gente sabe, com todas as informações para levar a CPI. Agora, voltando a falar do governador Wilson Lima, que não quis prestar depoimento na CPI na semana passada, ele e vários governadores entraram na justiça para não ir, né, para não serem obrigados, digamos assim, a comparecer, a prestar depoimentos na CPI da pandemia do Senado Federal. E como é que está essa tratativa, essa questão jurídica? Karine, hoje à noite, os senadores que fazem parte do G7, aqueles senadores independentes da oposição, vão se reunir para falar sobre o recurso contra a decisão do STF, da ministra Rosa Weber, que beneficiou o governador Wilson Lima, permitindo a ele que não comparecesse à CPI na última quinta-feira, né? Isso gerou um problema enorme para os senadores. Eles vão avaliar com a Procuradoria do Senado o mecanismo que vai ser apresentado para o STF, também para ir de encontro com a possível decisão favorável da ministra aos 19 governadores que questionam no STF a constitucionalidade da convocação pela CPI. Porque, segundo eles, fere o Pacto Federativo, seria um poder sobre outro. Então, isso daí, para eles, é inconstitucional. Vale lembrar que os 9 governadores foram convocados, governadores cujos estados ocorreram operações da Polícia Federal. Esses governadores foram convocados e o próximo a DPO vai ser o governador do Pará, o governador Helder Barbalho. Ou seja, depois do Wilson Lima, seria o Helder Barbalho, no dia 26 de junho. Ou seja, até lá, vamos ver se vai acontecer alguma movimentação nessa tratativa entre STF e o Senado Federal. O governador Wilson Lima disse hoje nas redes sociais, Karine, que não vai depor na CPI porque está vacinando a população. O não comparecimento dele foi um deboche ao Senado Federal, um deboche à sociedade brasileira, um deboche aos amazonenses e principalmente às famílias que perderam seus entes queridos nessa crise do oxigênio, que esperam até hoje uma explicação do chefe do Poder Executivo. E para finalizar, Karine, Cid, o secretário interino de Saúde, o senhor Silvio Romano, deverá assumir de vez a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Ele que assumiu a função provisoriamente durante esse período da prisão do senhor Marcelo Campelo pela Polícia Federal e o pedido de demissão dele, agora ele deverá ser o titular dessa pasta. Eu espero que ele faça um trabalho bom e honesto, né? Afinal, antes dele, os últimos 3 secretários de saúde foram presos por crime de corrupção. Volto com você, Karine. Um abraço, Cid, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Lembrando que os outros foram presos preventivamente, depois liberados, né, pela Polícia Federal. Vou lembrar também, o governador Wilson Lima conseguiu na justiça, com a ministra Rosa Weber, o direito de ir ou não. Ela deu para ele essa decisão, ele que decidiu não ir. Ele preferiu não ir para a CPI da Covid lá no Senado Federal, dar explicações. Aí se fosse também não ia falar nada. Mas é uma questão muito importante. Ele decidiu não ir, não é verdade? Exatamente. Essa é uma questão
muito importante nessa questão, nessa situação. Ele que decidiu não ir e não prestar esclarecimento lá no Senado Federal. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite. Karine, só lembrando que amanhã nós vamos fazer a cobertura completa na Rádio Mix do passo a passo do depoimento do senhor Marcelo Campelo. Sim, com entradas ao vivo durante a programação. Então eu já te aguardo de manhã, Carlos. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, querido. tchau. Boa noite, muito obrigada. Agora em Manaus, 6h31. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, caridade com dinheiro dos outros. Deputados estaduais distribuíram cestas básicas com as suas fotos e nomes impressos em sacolas. O problema é que estas cestas foram todas elas compradas com dinheiro público. É o nosso assunto daqui a pouco, aqui no 18 horas. Bom, agora vamos saber a previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar só até os 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 92%. Olha, após 9 dias aí com a cota máxima e histórica, de 30 metros, o Rio Negro começou o processo de vazante e registrou nas últimas 24 horas uma descida de 1 centímetro. De acordo com a pesquisadora responsável pelo sistema de alerta hidrológico do Serviço Geológico do Brasil, a Luna Grip, o processo de descida do rio começa de forma lenta, com diminuição de poucos centímetros por dia, até que ele acelera, chegando a baixar aí 10 a 15 centímetros num dia só. Cid, desta forma, os efeitos no centro e em muitos bairros de Manaus ainda vão permanecer por algumas semanas. Este ano, o Rio Negro superou a cheia histórica de 2012, que era de 29 metros e 97 centímetros, alcançando 30 metros. E esta marca é a maior já registrada desde o início das marcações, que começou em 1902. Pois é, e agora à tarde, todo mundo sabe que à tarde caiu um temporal daqueles aqui em Manaus e, mesmo sendo rápido, causou alagação em várias ruas e transtornos em muitos bairros da cidade. Quem nos acompanha pelo aplicativo Humano pode conferir as imagens. Olha aí, Saldanha Marinho com o Lobo da Mata. Carro tudo alagado. Como a gente pode ouvir aí, o ponto de alagação foi na esquina das ruas Saldanha Marinho com Lobo da Almada. Tudo completamente submerso, parece um rio. A gente consegue perceber muitos carros com água batendo assim no meio da porta para cima. O comércio também, a meia porta, com barreiras. Os comerciantes tiveram que fazer barreiras para a água não invadir os estabelecimentos. E um prejuízo, com certeza, tanto para o comércio como para os donos desses carros, não é, Cid? Exatamente. E ali próximo ao edifício Garagem também ficou tudo debaixo d'água, Já aconteceu antes e já era previsto que acontecesse novamente esse ano, E agora veio exatamente por causa dessa chuva de hoje. Imagino. Em Manaus, 6h39. Você está ouvindo 18 horas. Bom, essa é uma daquelas historinhas que parece mentira, de tão absurda, Os deputados estaduais Adjuto Afonso, Sinésio Campos, Saulo Viana e Cabo Maciel distribuíram cestas básicas. Nessas cestas, as suas fotos estavam estampadas lá, nomes impressos. O problema é que essas cestas foram todas elas compradas com o seu dinheiro, ou seja, com dinheiro público. Cid, agora o Comitê de Combate à Corrupção está denunciando esses deputados para o Ministério Público. Segundo o comitê, os deputados feriram gravemente o princípio da impessoalidade, usando o dinheiro público para se promover. A repórter Nathalie Moraes conversou com o presidente do Comitê de Combate à Corrupção aqui no estado do Amazonas e traz pra gente os detalhes. Vamos conferir. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção encaminhou na última sexta-feira uma representação ao Procurador-Geral de Justiça do Amazonas contra os deputados estaduais Adjunto Afonso, Sinésio Campos, Saulo Viana e Cabo Maciel, por distribuição de ranchos
com sacolas com suas imagens e nomes impressos, contrariando o princípio constitucional da impessoalidade na administração pública. Na representação, o comitê diz que no dia 6 de maio de 2021 foi divulgado na imprensa local que o governo do Amazonas repassou para a Associação dos Deputados e ex-deputados estaduais do Amazonas o valor de R$ 2.882.624 para a compra e distribuição de cestas básicas às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social causadas pela pandemia do novo coronavírus. O valor teria origem em emendas parlamentares e o repasse foi feito conforme extratos publicados no Diário Oficial do Estado. Mas o comitê recebeu denúncias com fotos dos deputados entregando em várias comunidades do interior do estado cestas básicas com suas fotos e seus nomes impressos nas cestas. Para o presidente do comitê, o cientista político Carlos Santiago, os deputados feriram gravemente o princípio da impessoalidade, uma vez que usaram dinheiro público para se promover. É um absurdo o uso do dinheiro público para fazer autopromoção, principalmente no momento da pior tragédia sanitária do Amazonas. E mais, indo contra a dignidade da pessoa humana e do princípio constitucional da impessoalidade da administração pública. Agora, depois da denúncia, cabe ao Ministério Público promover investigação e, se for possível, promover ações judiciais cabíveis. Quem faz leis, quem aprova leis, no caso da Assembleia, não deveria dar um péssimo exemplo. No final do documento, o comitê pede acolhimento da representação, a instauração de um procedimento investigatório cabível para apurar os atos praticados de improbidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. É a caridade com dinheiro alheio, né? Aqui no aplicativo Humano as pessoas estão horrorizadas. Já estão falando que eles estão fazendo campanha política, comprando cestas básicas com o nosso dinheiro para se promover, falando aqui que palhaçada. Nossa, que falta de respeito com a população, total falta de respeito. Os outros já estão falando aqui que eles deveriam ser presos, porque isso é crime, não é assim? Olha, eu fico pensando o seguinte, eu já penso um pouco além. Eu acho desnecessário, não há necessidade de fazer isso. Isso é um momento tão delicado que a gente está passando, como bem falou aí o presidente. Não dá para fazer um negócio desse, né? Eu acho que não é necessário. O momento para a campanha vem aí, sabe? Depois você faz o que você quiser, meu irmão. Ainda mais com dinheiro público, né? Vamos passar um pouco a mão na consciência, principalmente os mais antigos, os deputados mais antigos que têm experiência, mas pelo jeito não aprenderam nada. Deveriam dar o exemplo. Agora, claro. 6 horas e 43 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, protocolou hoje pedido de suspensão cautelar no processo de impeachment contra o governador do Amazonas. A medida cobra dos parlamentares a apreciação do segundo pedido de impeachment apresentado pelo Sindicato dos Médicos, protocolado em dezembro de 2020. Vamos entender os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Os principais pontos do documento protocolado hoje na Assembleia Legislativa do Estado são os últimos acontecimentos na CPI da pandemia que acontece no Senado Federal, desdobramentos da 4ª fase da Operação Sangria da Polícia Federal, além de denúncias que têm sido expostas pela imprensa desde 2019, antes da pandemia, que envolvem desvios de verbas públicas e contratações irregulares. O pedido de suspensão cautelar no processo de impeachment contra o governador Wilson Lima foi protocolado pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o médico Mário Viana. Todas as denúncias que o sindicato fez ao longo desse tempo foram confirmadas tanto pela Polícia Federal quanto pela
CPI da saúde, que foi impulsionada pelas denúncias do Sindicato dos Médicos, e agora a gente vê o governador Wilson Lima, que num determinado momento disse que tinha todo o interesse pessoal de responder na CPI da saúde do Senado. De repente, ele se disse impedido por conta da situação de violência que Manaus vive, que é uma outra pandemia, digamos assim. Na avaliação do presidente do CIMEAN, não há dúvidas de que o chefe do Executivo Estadual deveria depor na CPI da Covid e que, ao recorrer ao Superior Tribunal Federal, ele se autoincriminou. Acho que ele perdeu a oportunidade de mostrar que realmente não tem medo de fazer a sua versão dos fatos, né? E é contraditório até porque ele disse no pedido ao STJ de que ele já respondia como réu para o STJ, mas a explicação que ele deu de público foi sobre a questão da onda de violência que Manaus vem sofrendo. Mário Viana lembrou ainda o episódio que ficou conhecido como a rachadinha dos 5%, envolvendo nomes de deputados estaduais numa lista encontrada no gabinete do governador Wilson Lima, durante a segunda fase da Operação Sangria, e cobrou os parlamentares para que cumpram o compromisso de defender os direitos da população. A população está de olho e percebe claramente que essa casa não tem tido o zelo que deveria ter pela coisa pública, né? E então estamos perdendo vidas, né? A crise do oxigênio que se tornou matéria negativa para o nosso estado a nível internacional, a nível mundial. É claro que alguém tem culpa nisso, né? Tivemos 3 secretários de saúde nos últimos tempos presos, literalmente presos, temporariamente, mas foram presos por conta de se detectar desvios na administração da saúde pública do Amazonas. Então, eu acredito que dessa vez, e por tudo que está acontecendo a nível nacional e a nível regional, e essa quarta fase da Operação Sangria demonstra claramente que há sinais muito robustos de que o governo comete desvios, não só com dinheiro público, mas na questão ética, na questão da gestão pública de uma forma geral. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. Você que acompanha aqui o programa 18 horas da 100,7. Daqui a pouco, aqui no 18 horas. A segunda-feira começa com gás de cozinha mais caro. Esse já é o 5º reajuste no ano. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Mix. Bom, agora nós vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Essa até eu quero saber. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do clima-tempo, né? Amanhã temos sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar aos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 88%. Mix. Economia. Agora sim, né? Vamos aos indicadores econômicos. Nesta segunda-feira, o dólar cai mais de 1% e volta a fechar abaixo de R$ 5,10. O euro também fechou em baixa com menos de 0,92%, cotado a R$ 6,14. O Bitcoin começou a semana com mais 1,84%, cotada a R$ 203.441. Depois de ter recuado em março, pressionada pela segunda onda da pandemia do novo coronavírus, a atividade econômica reagiu aqui no país. O índice de atividade do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, subiu 0,44% em abril, após queda de 1,61% vista em março. Pois é, os percentuais já foram ajustados sazonalmente, o que permite a comparação entre os meses diferentes, né? O índice de atividade calculado pelo Banco Central passou de 139,04 pontos em março para 139,65 pontos em abril, na série livre dos efeitos sazonais, com alta de 0,44%. No entanto, o indicador ficou bem abaixo, né? Bem abaixo mesmo da projeção, que indicava uma alta de 1,20%.
Pois é, e desde a manhã de hoje o gás de cozinha está mais caro. O preço médio de GLP sofreu reajuste de 5,9% nas distribuidoras. Dessa forma, acabou passando para R$ 3,40 por quilograma, o que representa um aumento médio de 19 centavos por quilo. Bom, antes desse aumento, o botijão de 13 quilos já podia ser encontrado por mais de R$100 aqui no Amazonas. É horrível isso. Bom, em alguns municípios o valor passa de 120. Este é o quinto aumento do gás de cozinha este ano. Em janeiro, o reajuste foi de 6%. Em fevereiro, 5,1%. Em março, foi de 0,15 por quilo, né? E em abril, o aumento foi de 5%. Em maio, o preço do gás da cozinha subiu 1,24% em média em todo o Brasil. Já o gás encanado teve aumento de 4,58%. Bom, agora são 6 horas e 55 minutos em Manaus. Pois é. 18 horas. E amanhã, terça-feira, dia 15, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E para marcar a data, a Polícia Civil deflagrou hoje em Manaus a Operação Levítico para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de violência contra idosos. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a operação e traz os detalhes pra gente. Entre os meses de janeiro e maio deste ano, foram abertos mais de 590 boletins de ocorrência de crimes de violência contra idosos só aqui em Manaus. Os números mostram um aumento significativo de violência durante o período de isolamento devido à pandemia do novo coronavírus em nossa cidade. Hoje, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, deflagrou a Operação Levítico, que teve o objetivo de cumprir mandados de prisão e realizar as diligências domiciliares, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização e Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado anualmente no dia 15 de junho. Segundo a delegada Andréa Nascimento, titular da especializada, a operação teve como intuito apurar denúncias recebidas diariamente pela delegacia. Hoje a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso deflagrou a Operação Levítico com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão e também de realizar diligências domiciliares com o intento de apurar as denúncias que nós recebemos pelos canais de denúncias anônimas, Disque 100 e Disque 181. Essa data ela é muito significativa para o combate à violência contra a pessoa idosa, porque busca também trabalhar a sensibilização e a conscientização da população no sentido da importância de se denunciar crimes contra o idoso. Segundo a secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc, Franciane Alves, crimes contra os idosos acontecem cada vez mais no âmbito familiar. Ocorre que a maioria das denúncias que a gente recebe, tanto na Delegacia Especializada do Idoso, quanto no Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, são denúncias de idosos que estão com seus direitos violados dentro da sua própria residência. A Secretaria de Justiça, ela é responsável pelo Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, onde disponibiliza atendimento psicossocial. Nós temos assistente social e psicólogos que realizam atendimento voltado a esses idosos que são acompanhados pela delegacia. A delegada orienta as pessoas que tenham conhecimento sobre alguma situação de violência, elas podem realizar as denúncias por meio do Disque Direitos Humanos, o Disque 100 ou pelo 181, Disque Denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 58 minutos em Manaus e agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 383 novos casos de Covid-19, totalizando para 393.875 total de casos. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 9 mortes pela doença, elevando para 13.149 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país
país totaliza hoje 17 milhões e 400 mil casos confirmados para a doença. Com 487 mil mortes, o país também soma 15 milhões e 400 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Olha, a pergunta que não quer calar hoje é de onde que apareceu tanta vacina para o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus fazerem um mutirão no último fim de semana. Antes de mais nada, é preciso dizer que as vacinas são do Sistema Único de Saúde, adquiridas com dinheiro do cidadão que paga impostos. Mas uma questão permanece. Alguém no Amazonas estava guardando vacina para fazer um mutirão e tirar proveito político eleitoral? Se estavam guardando vacina, cometeram um crime por deixarem de vacinar no tempo certo pessoas que acabaram contaminadas e morreram de Covid-19. Essa situação precisa ser investigada pelos órgãos de controle do Amazonas, pelos ministérios públicos e defensorias. É preciso saber se esconderam vacina e deixaram pessoas sem proteção para serem contaminadas e mortas. É preciso saber se o governador e o prefeito estão usando os mutirões de vacinação para se promoverem politicamente, comprando, ou melhor, comprovado o uso político da vacina e o jogo com a vida das pessoas. A justiça deveria e deve agir com o máximo de rigor. 18 horas. Agora 7 horas e 1 minutinho em Manaus, encerramos aqui o nosso programa 18 horas de hoje, segunda-feira, começando a semana, agradecendo aqui a sua companhia e a participação do pessoal pelo aplicativo Humano, que vão ganhar aí um par de ingressos para assistir ao espetáculo do Circo Marcos Frota. Seguinte, Éder da Silva Teles e Alexandre Maciel. Éder da Silva Teles foi quem pediu Toca Raul e o Alexandre Maciel que participaram bastante com a gente na edição de hoje aqui do 18 horas. O nome de vocês vai estar na lista lá na porta do circo, na portaria lá do circo, ok? Aí o nosso Luciano vai entrar em contato, explicar direitinho tudo. É isso aí, assim a gente termina a edição de hoje aqui do 18 horas. Um beijo, muito obrigada pela companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite. Eu queria mandar aqui um abraço também pro Ari Guedes, o Luciano Matheus, Rodrigo Soares, Trovão e toda a equipe. Valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.